Muitos oráculos acabam funcionando junto com certos sistemas simbólicos herméticos. Sistemas simbólicos esses que tentam representar de alguma forma o corpo da psique humana, ou o corpo da nossa consciência. O que eu quero dizer com o corpo da nossa consciência? Tentam representar aspectos da experiência humana de um modo mais amplo, de um modo mais generalizado, de modo a colocar um mapa da nossa consciência. Então, o exemplo, por exemplo, da astrologia é um mapa de consciência no sentido de que tem diversos aspectos relacionados com a nossa vida humana e na nossa vivência comum enquanto ser humano lá. Então você tem as 12 casas, que seriam 12 aspectos diferentes da vida de um ser humano. O aspecto do próprio ego, a relação familiar, a relação profissional, a relação afetiva, tudo está representado naquelas casas. Em soma com parte do simbolismo astrológico, com o simbolismo alquímico dos elementos, o simbolismo relacionado com a cada planeta astrológico e o que ele representa. Mercúrio para a questão da comunicação, Vênus para a questão afetiva, Lua para o lado nosso emocional e várias facetas da própria Lua representados no mapa. Esse mapa astrológico da nossa consciência, ele serve como uma forma de guia para nós tentarmos nos entender melhor. Eu não sou o cara mais manjado de astrologia, por isso eu não utilizo astrologia. Eu prefiro utilizar outros sistemas simbólicos para representar a nossa consciência, como, por exemplo, o tarô, enquanto um oráculo cujo dicionário de símbolos, o tarô serve como um dicionário de múltiplas simbologias, justamente para tentar representar a nossa consciência por múltiplas facetas. E dessa forma, o simples estudo do tarô serve como um estudo sobre essas múltiplas facetas da nossa consciência. É um mapa que tenta ser total, tenta ser totalizante. Nenhum mapa é perfeito, nenhum mapa da psique humana, nenhum mapa psicológico, nenhuma teoria a respeito da consciência é perfeita e fechada e leva em questão tudo. Todas elas têm as suas limitações, todas elas têm os seus pontos cegos, isso é fato. Mas são mapas úteis para a gente tentar entender e se localizar em cada momento da nossa vida nele, para entender qual é o passo seguinte que nós podemos tomar. Portanto, gente, eu vou dar o exemplo dos arcanos maiores do tarô, que seria o que a gente chama de a roda do tarô, a jornada do tarô, que pega desde o mago e vai até o mundo, e teoricamente aquele que representa a consciência que caminha nesse círculo, nesse mapa, é o louco. Portanto, o simples estudo do tarô ajuda você a talvez em algum momento da sua vida, simbolicamente, se localizar nesse disco, se localizar nessa jornada, de maneira a entender onde você está na jornada e qual é o desafio que você tem que superar naquele momento e qual é o desafio que você provavelmente terá que superar em outro momento. Muitas vezes as pessoas acham que a nossa vida ela pode ser descrita como uma jornada linear nesse círculo do nascimento à nossa morte. Em certo nível simbólico, sim. Em outros, a gente dá várias voltas nesse círculo. Então, entender qual é o desafio que você está enfrentando nesse momento, a partir desse mapa, que apesar de não ser perfeito, apesar de não ser totalizante, é um mapa possível, é um mapa que dá algum norteamento, e por isso também é interessante vocês estudarem diferentes oráculos, diferentes sistemas divinatórios, diferentes sistemas de consciência humana, porque às vezes algum sistema vai ser mais útil para você se entender e se aprofundar em um determinado aspecto, enquanto o outro sistema vai ser mais útil para outra forma. Portanto, o simples estudo do tarô já é uma forma de autoconhecimento, já é uma forma de autoestudar-se. Mas então, o simples fato de você estudar o tarô já ajuda nisso. Contudo, no contexto da tiragem com o tarô, eu geralmente costumo fazer uma associação
simbólica com o que eu estou vendo nas cartas, é quase como se fosse um teste de Rorschach. Teste de Rorschach, para quem não conhece, talvez vocês já tenham visto aquelas imagens bem clichês, que são as imagens que eles mostram como se fossem manchas de papel, que a pessoa desdobra um papel e tem um monte de mancha escura estranha, e que nesse teste você é solicitado a dizer o que você vê naquelas manchas, o que você associa com aquelas manchas de papel. E isso é muito utilizado em testes psicotécnicos, justamente para ver o que emerge do inconsciente da pessoa, de alguma faceta da consciência da pessoa, no momento que ela confronta aquela imagem de Rorschach. Como a face do personagem da DC, exatamente. O Rorschach ele tem o capuz dele que vira uma imagem parecida com o teste de Rorschach, justamente por isso. Porque eu acho que ele simboliza aquilo que os outros projetam nele. Ele não tem a face própria, ele tem a face que os outros enxergam nele. Então, muitas coisas no nosso cotidiano servem como um teste de Rorschach, no sentido de que nem sempre a gente enxerga com clareza as situações, as pessoas e a personalidade delas, como elas se apresentam pra gente, mas aquilo que a gente observa no que a gente projeta no outro. E, portanto, no momento da minha leitura oracular, quando eu abro com o tarô, eu estou observando o que é que salta a minha percepção no contato entre a pergunta que está na minha mente e os símbolos que estão distribuídos para mim durante a tiragem. E isso serve como um momento de autoanálise. Um momento para eu entender o que minha consciência está projetando naquelas imagens naquele momento. E também, claro, ter o treinamento necessário para eu ser capaz de me conduzir ao estado de mente necessário para permitir que esses conteúdos venham. Porque nos estados ordinários de consciência, que a gente chama os estados que a gente está no dia a dia, normalmente, conversando, falando, nem sempre a gente está num estado propenso a permitir que certos conteúdos que são mais difíceis de acessar sobre nós mesmos emerjam na consciência. Eu vou comentar aqui.